Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou representar as vistas dessa peça, caso você tiver alguma dúvida de casa. Bom, para representar então as vistas da peça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir a peça em várias partes, ou melhor, dividir as arestas da peça em várias partes, utilizando a lapiseira. Para isso a gente procura a menor aresta do desenho, que no caso desse desenho seria essas duas arestas, essas duas e essas duas. Todas têm o mesmo tamanho. Tá, utilizando então a lapiseira, eu posso mais ou menos determinar esse tamanho. Essa aresta pode usar o recurso da lapiseira, mas só observando o desenho dá para ver que tem uma divisão aqui e uma divisão aqui. Ou seja, essa aresta é dividida inteira. Mas vamos usar a lapiseira para tirar essa dúvida. Ok? Agora vamos determinar quantas divisões tem nesse sentido. Olha só, pessoal, eu errei na divisão. Então, vamos fazer de novo. Como é que eu sei que eu errei? Porque tem que ficar tomando minha divisão, no final aqui tem que ficar, não precisa ficar exatamente em cima dessa aresta, mas tem que ficar próximo. E ela ficou mais ou menos por aqui, meio longinho. Vamos fazer de novo. Podem ver que passou um pouquinho, mas não tem problema. Lembre-se que a gente não está usando uma régua, pessoal. E por fim, vamos medir a profundidade. Perfeito, já definimos então a largura da peça, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. A altura da peça, 1, 2, 3 divisões. E a profundidade da peça, também 3. Certo? Próximo passo é definir qual é a vista frontal. Lembrando que a vista frontal é aquela que mais caracteriza, que melhor caracteriza o desenho. Se vocês observarem essa peça, ela fica melhor caracterizada por essa curvatura. Então, a gente determina que a vista frontal é aquela que pega esse detalhe aqui da peça. Perfeito.
Para desenhar a vista frontal, a gente tem que procurar centralizar o desenho nesta área aqui. A gente sabe que a largura da peça tem 8 divisões e vamos ver qual é a largura desta área aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 divisões. E eu quero centralizar 8 divisões aqui dentro dessas 14. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 14 menos 8, que vai dar 6. Isso me diz que eu tenho que fazer o desenho numa região tal que sobre 3 divisões desse lado, ou seja, metade de 6 desse lado e a outra metade de 6 desse lado. Certo? Então tá, eu vou fazer uma marcação de referência aqui em cima, com 3 divisões. Aqui, e com 3 divisões aqui. Logo, o desenho ele vai ficar representado entre essas duas linhas de chamada aqui. Vai ficar nessa região aqui. E ele está centralizado, então, se eu fizer o desenho dentro dessas duas regiões, vai ficar centralizado nesse sentido. Só que agora nós temos que centralizar ele nesse sentido. Qual é a altura da peça? 3 divisões. Eu quero centralizar 3 divisões em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisões. Para centralizar uma peça de 3 divisões em 12, eu faço 12 menos 3, que dá 9. E metade dessas 9 divisões eu coloco aqui em cima e a outra metade aqui embaixo. Aqui 9 por 2 é 4,5. Então eu tenho que colocar 5 divisões aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. E 4 divisões aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Com isso, eu determino que o desenho vai ser representado entre essas duas linhas de chamada aqui. Eu vou representar fraquinho porque eu vou apagar. Só para vocês terem uma ideia. E também entre essas duas linhas de chamada aqui. Agora eu tenho um retângulo em que todo o desenho vai ser representado aqui dentro. Certo? Vamos começar desenhando então, primeiramente, a face mais próxima ao observador, que é esta face aqui. E para representar essa face, vamos começar desenhando esta aresta, que vai começar exatamente aqui e vai terminar aqui. Vamos contar quantas divisões tem aqui. Observe que tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Vamos representar essa aresta com 3 divisões. 1, 2, 3. Vamos representar esta aresta com 3 divisões. E agora nós temos que representar esta aresta aqui. Só que nós não medimos essa aresta ainda. Tem 2 métodos de fazer. Vocês podem observar que essa distância aqui é uma divisão. Ou seja, aqui tem uma divisão. E pelo tamanho desta aresta aqui, você pode observar que aqui teria outra divisão. Ou seja, essa aresta tem 3 divisões. Esse seria um método, à medida que vocês forem pegando mais experiência, vocês vão conseguir fazer isso sem medir. Mas, vamos fazer medindo, porque é garantido. Mede aqui. Uma divisão. 2 divisões. 3 divisões.
podem observar que esta aresta aqui ela é do mesmo tamanho desta. Então esta aresta aqui também tem 3 divisões. Vamos representar esta aresta com 3 divisões. Aqui. E agora esta aresta com 3 divisões. 1, 2, 3. Ok. Essa aresta aqui possui uma divisão. Vamos representá-la aqui. Esta aresta possui uma divisão. Agora observe, eu vou fazer dos 2 métodos mais uma vez. Vocês podem observar que esta aresta aqui ela possui 2 divisões. Vocês podem prolongar essa divisão aqui, desenhando uma reta paralela a essa. Mas mais uma vez, isso aqui à medida que vocês forem pegando experiência, vocês vão conseguir fazer. Mas inicialmente, vamos dividir usando a lapiseira. 2 divisões. Isso também fica óbvio porque essa aresta tem 3 divisões e aqui dá para ver que essa distância aqui seria uma divisão. Consequentemente, aqui deveria ter 2 divisões. Tá? Mas se não entendeu isso aí, faz com o método utilizando a lapiseira, que sempre vai dar certo. Podem observar que esta aresta aqui, ela tem o mesmo tamanho dessa aqui. Então vamos representar essa aresta primeiro, com 2 divisões. Esta aresta com 2 divisões. E agora estas 2 arestas com uma divisão. Primeiro da esquerda, depois a da direita. Ok? Bom, agora falta esta aresta aqui. Se vocês já se deram conta que aqui tem uma divisão e aqui, consequentemente, aqui tem uma divisão, essa aresta aqui é do tamanho desta menos essas 2 divisões aqui, ou seja, é 8 menos 2. Então, aqui tem 6 divisões. Mas eu vou fazer utilizando a lapiseira. Um, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Esbocei então a face mais próxima ao observador. E agora eu vou procurar alguma face que o observador esteja enxergando depois dessa aqui. Vocês podem observar que nenhuma dessas faces elas são vistas pelo observador. Todas as faces que aparecem no desenho elas são encobertas por essa face e por estas arestas quando observadas nesse sentido. Ok? Então tá, a vista frontal está pronta. Vamos apagar essas linhas de chamada para não dar confusão, até mesmo para ter uma melhor clareza de desenho. Ok. Agora vamos desenhar a vista superior. Para desenhar a vista superior, o observador que está olhando a peça nesse sentido, ele se desloca e passa a olhar a peça nesse sentido, certo? Vocês podem observar então que na vista superior aqui vai ter 8 divisões por 3 divisões.
Para centralizar essa parte do desenho, a gente já pode utilizar as linhas de chamada da vista desenhada aqui em cima. O desenho vai ficar centralizado nessa região. Agora temos que centralizar nesta região. Eu tenho 3 divisões para desenhar aqui, mas para centralizar entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 regiões. Para centralizar uma peça de tamanho 3 em uma área de tamanho 12, um comprimento de 12, faz 12 menos 3, que é 9, e eu boto metade desses 9 de um lado e a outra metade de outro lado. Como metade de 9 é 4,5, eu vou colocar 4 divisões. 1, 2, 3, 4 aqui em cima e 5 divisões aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo. Então, essa vista ela vai ser representada nessa região aqui. Certo? Bom, vamos começar desenhando esta aresta aqui. Ela possui 3 divisões, acaba exatamente aqui. 1, 2, 3. Tem 3 divisões. Eu vou apagar essas linhas aqui, porque a parte de baixo já está bem definida e vai ficar só poluindo o desenho. Então aqui tem 3 divisões. Agora eu posso desenhar essa aresta com mais 3 divisões. Ah, claro. Por que eu estou desenhando essa aresta? Porque primeiro vocês vão desenhar a face mais próxima ao observador, que seriam essas duas aqui. Escolham uma delas e desenhem uma delas primeiro. Eu escolhi essa aqui. Já desenhei essa aresta, desenhei essa, agora eu vou desenhar essa aqui. Só que antes eu vou apagar essas linhas aqui. Observe que essas linhas eu coloco só para referência para vocês, pessoal. Você não precisa colocá-las, tá? Mas também não é proibido, desde que apague depois. Agora, para desenhar esta aresta, ela tem 3 divisões. E vou desenhar esta aresta com 3 divisões. Bom, representei então essa face. Agora eu vou representar esta aqui. Eu posso começar a desenhar essa face por esse ponto aqui. Ou eu posso me dar conta que esse espaço entre as duas faces é de 2 divisões e começar a desenhar a partir daqui. Mas eu vou começar a desenhar desse lado utilizando a linha de chamada aqui. Eu vou desenhar esta aresta. Tem 3 divisões. Esta com mais 3. Esta com 3. E esta com 3. Perfeito. Agora, eu vou desenhar, vou procurar a próxima face visível ao observador que não sejam essas duas aqui, que já foram representadas, que seria essa face aqui. Ok? Bom, observe que essa face, ela começa a uma distância de 1 divisão
desta aresta aqui. Então ela começa exatamente aqui. Eu vou desenhar esta aresta. Começa exatamente aqui, a uma divisão desse canto, e se prolonga até esse ponto, a uma divisão desse ponto aqui. Certo? Entretanto, a parte da aresta, essa parte da aresta, ela fica sobreposta por essa parte da aresta. A mesma coisa acontece com o outro lado. Essa parte da aresta fica sobreposta por essa aqui. Mas essa outra parte, ela fica visível. Então eu tenho que desenhar essa aresta visível, e ela está aqui. Seria o mesmo de ter começado a desenhar aqui, só que eu já tinha feito esse desenho e acabar aqui. O mesmo acontece com a aresta lá de trás, certo? Que é esta aqui. Ela começa aqui e termina ali. Como essa parte eu já desenhei, eu só preciso fechar aqui. Certo, com isso eu desenhei esta aresta e esta aqui de trás. Só que agora eu tenho que desenhar esta aresta aqui. Que liga essa aresta a essa aqui. Entretanto, o observador ele não enxerga essa aresta. Ela fica escondida do observador. Então, eu tenho que colocar aqui um pontilhado. O mesmo acontece nessa região, que o observador não enxerga essa aresta, e aqui vai um pontilhado. Ok? Certo. Agora teria essa face aqui debaixo da peça, que seria essa aqui. Entretanto, as arestas dessa face, essa aqui está sobreposta por essa aqui está sobreposta por essa aqui. Embora ela fica na frente, mas nós já representamos esta aresta aqui, ou seja, elas estão representadas uma em cima da outra, e essa face já está desenhada e esta face também está desenhada. Consequentemente, esta aqui é a vista superior desta peça. Agora nós vamos determinar a vista lateral esquerda, onde o observador vai se deslocar e vai observar esta face aqui. Podemos já aproveitar as linhas de chamada e saber que o desenho vai ser representado aqui. Mas essa altura aqui, que é de 3 divisões, nós temos que centralizar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisões. Para centralizar 3 em 12, faz 12 menos 3, que é 9. Metade de 9 é 4,5. Ou seja, nós vamos colocar 4 divisões para um lado e 5 divisões para o outro. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, deu um erro aqui. Tem que contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quero centralizar 3 em 14. Então eu faço 14 menos 11,
Me equivoquei anteriormente. 14 menos 11. 14 menos 3, que dá 11. E eu tenho que dividir essas 11 divisões, metade de um lado, metade de outro. 11 dividido por 2 dá 5,5. Então eu coloco 5 divisões para um lado. 1, 2, 3, 4, 5. E 6 divisões para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre essas duas linhas de chamada tem que ter as 3 divisões. 1, 2, 3. Que é a largura da peça. Então essa peça ela vai ficar representada entre essas linhas de chamada aqui. Primeiramente, vamos esboçar a face mais próxima ao observador, que é esta aqui. Ela possui 3 divisões, que é a profundidade da peça. Agora vamos esboçar essa aresta aqui, que possui 3 divisões. Esta outra aresta com 3 divisões. E esta com 3 divisões. Ok. Primeira face está esboçada. Próximo passo é procurar, depois dessa face, qual a face mais próxima do observador. Seria esta face oculta aqui. Bom, vamos esboçar então nesta face esta aresta. Note que esta aresta, se vocês projetarem essa face aqui, esta aresta ela está representada, projetada aqui. Ela está numa altura de uma divisão acima desta aresta aqui. Então, agora vamos representar esta outra aresta aqui. Ela está a uma divisão acima desta aqui. E agora vamos representar esta aresta aqui. Ela seria representada aqui, em pontilhado também, só que nós já temos uma aresta visível aqui. Então a aresta visível ela sempre tem prioridade. Já está representada. O mesmo ocorre com esta aresta aqui. Que ela seria pontilhada, mas já tem uma aresta visível aqui por cima. Ok. Próxima face seria esta aqui. Vamos representar essa aresta, mas ela é sobreposta por essa outra aresta que já foi desenhada aqui. Esta aresta aqui, ela é sobreposta por esta aresta que já foi desenhada. Esta aresta, ela é sobreposta por esta aresta. E esta aqui sobreposta por esta. Ok. Então, a segunda face já está representada. Vamos para a próxima. Esta aqui. Pode observar que estas arestas aqui, que não são visíveis ao observador. O observador não enxerga essa face. Fica encoberta por esta face aqui da frente. Esta aresta está sobreposta por esta. Esta aresta e esta são sobrepostas por esta e por esta. E esta aresta aqui está sobreposta por esta aqui, que é representada por aquele pontilhado ali. O mesmo acontece com esta face.
essa face aqui, ela está sobreposta por esta face aqui e por todas as suas arestas que já foram representadas aqui. Com isso nós desenhamos esta face, esta aqui estava sobreposta por esta aqui sobreposta por esta também, esta aqui sobreposta também por esta, e a face lá de trás também está sobreposta por essa aqui. E assim nós representamos nesta vista lateral esquerda todas as faces do desenho dessa vista. Ok, pessoal? É isso aí. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida sobre essas arestas invisíveis e faces invisíveis, falem comigo que eu posso explicar melhor pessoalmente para vocês. Uma coisa que a gente pode fazer é apagar algumas linhas de chamada, alguns errinhos de desenho também. Não seria necessário, mas nada preciosismo. Piorou. Ok. É isso aí, pessoal. Tá? Vocês podem, claro que quando vocês estão desenhando, vocês não vão fazer esses riscos, mas vocês podem utilizar essa perspectiva isométrica da forma que vocês acharem melhor para realizar o desenho. Certo? Qualquer coisa, então, entre em contato comigo. Um abraço.